Você já emprestou dinheiro para alguém sabendo no fundo que não ia voltar. Emprestou porque se sentiu culpado de dizer não, porque era família, porque era amigo de anos. E depois ficou semanas esperando uma mensagem que nunca veio. Então você sabe do que esse vídeo vai tratar. A gente vai falar da armadilha mais cara e mais silenciosa do Brasil, emprestar dinheiro para quem não paga e ainda sair errado da história. Uma pesquisa do Serasa apontou que mais de 64 milhões de brasileiros estão com algum nome negativado. Mas tem um dado que ninguém comenta. A maioria das dívidas entre pessoas físicas nunca é cobrada na justiça. Sabe por quê? Porque a pessoa que emprestou tem vergonha, tem medo de estragar o relacionamento. Então, engole o prejuízo. Fica com raiva em silêncio e aprende a lição da pior maneira possível. E o pior não é o dinheiro que foi embora. O pior é que você perdeu o dinheiro e ainda perdeu o amigo, o primo, o colega, ficou sem o recurso e sem o relacionamento. Isso é o que acontece quando você mistura dinheiro com afeto sem regras claras. O dog estratégico entende que dinheiro emprestado sem acordo é dinheiro doado com prazo de validade para brigar. E hoje, a gente vai entender por que isso acontece e como parar. O brasileiro foi criado numa cultura de ajuda mútua, na família, no bairro, na comunidade. Isso é bonito quando funciona. Mas o sistema financeiro brasileiro é predatório demais. E a renda é baixa demais para que todo mundo tenha reserva. Então, quando a crise bate, a primeira reação é pedir ajuda para quem está do lado. E aí o ciclo começa. Você empresta, o outro não consegue pagar, e a relação entra em colapso silencioso. Tem alguns perfis clássicos de quem pede dinheiro emprestado. Tem o que sempre está em crise, sem nunca aprender com ela. Tem o que quer parecer que está bem, mas está afogado nas parcelas. Tem o que trata o seu dinheiro como reserva pessoal dele. E tem o que realmente passou por situação pontual e vai honrar o compromisso. O problema é que na hora do pedido você não sabe qual dos quatro está na sua frente. E aí erra. Quando alguém da sua família ou círculo próximo pede dinheiro, o seu cérebro não processa como uma transação financeira. Ele processa como uma ameaça ao vínculo afetivo. Dizer, não parece abandono, parece falta de solidariedade. E aí você empresta não porque acredita que vai voltar, mas porque quer se sentir uma boa pessoa. Você está comprando paz de consciência com dinheiro que precisa. Isso é manipulação emocional, mesmo sem intenção. Depois que o dinheiro sai, começa a fase mais cruel, o silêncio. A pessoa que pediu de repente fica com menos presença, responde mais devagar, muda de assunto quando o encontro acontece. Você começa a sentir que está sendo evitado. E aí você entra num dilema, cobra e arrisca a briga. Ou fica quieto e come o prejuízo. A maioria fica quieta. E o ressentimento vai acumulando por baixo até que qualquer motivo pequeno explode tudo. O dinheiro emprestado tem um custo invisível muito maior que o valor nominal. Tem o custo de oportunidade. Aquele dinheiro podia ter ido para tesouro direto ou para sua reserva. Tem o custo emocional, o estresse de cobrar, de esperar, de ficar com raiva em silêncio. E tem o custo relacional, amizades e vínculos familiares que ficaram danificados para sempre. Você não perdeu só dinheiro, perdeu dinheiro, relação e paz mental ao mesmo tempo. A situação mais difícil é quando o pedido vem da família. O peso emocional é ainda maior. Se você não emprestar, vira o vilão da história. A tia vai comentar, a mãe vai achar que você está sendo egoísta. E aí você cede sabendo que não vai voltar. Famílias brasileiras de classe trabalhadora frequentemente tratam o membro que conseguiu estabilizar as finanças como caixa eletrônico coletivo. Isso é um padrão que precisa ser quebrado. Tem uma categoria ainda mais traiçoeira. O amigo de anos que pede dinheiro. Você tem história com essa pessoa? Viveu momentos importantes, tem memórias afetivas. E aí, quando ele pede, você mistura tudo isso na conta. Recusar parece negar toda a amizade. Mas uma amizade verdadeira não coloca o outro numa posição desconfortável assim. Quando a relação depende do empréstimo para sobreviver, ela já estava frágil antes do pedido acontecer. Tem pessoas que pedem dinheiro de forma recorrente. Pedem uma vez, você empresta, a situação passa, não pagam, e alguns meses depois o ciclo se repete. Isso não é azar.
é comportamento financeiro. Quem não mudou o padrão depois do primeiro problema, vai repetir o segundo e o terceiro. Você não está ajudando essa pessoa a crescer, está financiando o comportamento que a mantém presa. Compaixão mal direcionada vira cumplicidade com o problema. Cada empréstimo não devolvido é uma sangria nas suas finanças. Pode parecer pouco individualmente, 200 aqui, 300 ali. Mas some isso ao longo dos anos e você vai perceber que financiou um valor considerável sem nunca construir nada. Dinheiro que saiu da sua mão virou festa do outro, conta paga do outro, problema resolvido do outro. E você ficou com o buraco e o ressentimento, sem nenhum retorno financeiro ou emocional. O banco cobra juros, porque está assumindo risco. Quando você empresta sem juros, sem prazo, sem contrato, está assumindo todo o risco sem receber nada em troca. E tem mais. Se aquele dinheiro estivesse aplicado em renda fixa, ele estaria crescendo enquanto você espera o pagamento que não chega. O custo real do empréstimo informal não é zero. É o valor principal mais o tempo mais os juros que ele não rendeu enquanto você ficava esperando. Um erro gravíssimo é emprestar dinheiro da própria reserva de emergência. Aquele fundo que levou meses para construir, que existe para proteger você de imprevistos, vai para cobrir o imprevisto de outra pessoa. E aí, quando seu próprio imprevisto chega, você está descoberto, reserva de emergência é sagrada. Não existe empréstimo de emergência para o outro com dinheiro que é a sua proteção contra a sua própria crise. Isso não é negociável. Emprestar dinheiro e não receber cria um desequilíbrio silencioso. A pessoa que deve começa a desviar, evita situações onde o assunto possa surgir. E você começa a interpretar cada ação dela com a lente do que ela te deve. Uma conquista dela vira injustiça. O relacionamento que existia antes do empréstimo acabou. O que sobrou é uma transação mal feita e dois lados ressentidos. Isso não é hipérbole. É o padrão que se repete. O dog estratégico não empresta dinheiro sem critério, não porque é mau, não porque não tem, mas porque aprendeu que dinheiro emprestado destrói duas coisas ao mesmo tempo, o bolso e o vínculo. Ele entende que dizer não com clareza é mais respeitoso do que dizer sim com ressentimento. A honestidade dói menos que a mágoa acumulada. E o dog que protege suas finanças também está protegendo os relacionamentos que realmente importam para ele. Existe uma diferença enorme entre ajudar alguém e emprestar dinheiro. Ajudar pode ser pagar uma conta diretamente, comprar o item necessário, oferecer algo concreto sem expectativa de retorno. Quando você faz isso, não existe dívida, não existe cobrança. A relação permanece intacta. Mas quando você entrega dinheiro com a expectativa de que vai voltar, criou uma dívida emocional e financeira ao mesmo tempo. As duas cobram com juros diferentes. Se você decidir emprestar, formalize, coloca o valor, a data de devolução e a forma de pagamento por escrito. Mesmo que seja no WhatsApp, observe a reação da outra pessoa. Quem tem intenção real de pagar, não vai se incomodar com a formalização. Quem recua ou acha exagero já está te dizendo algo importante sobre o que vai acontecer com o seu dinheiro depois que ele sair da sua mão. Essa reação é o contrato real mostrando o que vem pela frente. O dog estratégico tem uma regra simples: só empresta o que não vai sentir falta. Se você pode dar aquele valor de presente e não vai mudar nada na sua vida, pode emprestar. Se vai precisar de volta para fechar o mês, não empresta. Na prática, é isso que vai acontecer. Ou você não vai receber, ou vai receber tarde. E se sua sobrevivência depende daquele retorno, você colocou sua segurança na mão do comportamento de outra pessoa. Dizer não é uma habilidade financeira. Como toda habilidade, precisa ser praticada. A primeira vez é difícil. Você vai sentir culpa, vai querer explicar, vai ter medo da reação. Mas a maioria das pessoas aceita o não com muito mais dignidade do que você imagina. E as que ficam com raiva do não, estavam te tratando como recurso, não como pessoa. O não vai revelar quem realmente te valoriza, e quem só aparece quando precisa de algo seu. Você não precisa de desculpa elaborada para dizer não, não precisa inventar crise nem mentir que está sem dinheiro. Pode dizer simplesmente:
Não vou conseguir ajudar dessa forma, agora, ponto. Sem rodeios, sem drama, sem explicação que vira debate. Quanto mais você explica, mais espaço você abre para negociação. O dog estratégico é direto. Ele sabe que proteger o seu dinheiro não exige justificativa. É uma decisão adulta e legítima. Quando você começa a dizer não, algo curioso acontece. As pessoas que pediam por hábito desaparecem. E as que ficam são as que estavam por outras razões. Você vai sentir que perdeu relações, mas na verdade descobriu quais eram reais. Do lado financeiro, o dinheiro que antes vazava em empréstimos começa a acumular, começa a trabalhar para você em vez de resolver o problema que o outro criou por não cuidar das próprias finanças. O dog estratégico entende que solidariedade não precisa passar pelo próprio bolso. Você pode ajudar alguém com tempo, com rede de contatos, com conhecimento, com uma indicação de serviço. Isso tem valor real e não cria dívida. Quando você reserva o dinheiro para o próprio crescimento e oferece outras formas de apoio, você respeita tanto o outro quanto a si mesmo. Não é egoísmo, é maturidade financeira aplicada ao campo dos relacionamentos. Muitas famílias brasileiras têm o padrão de que dinheiro deve circular entre parentes sem critério. O que essa tradição cria é dependência e ressentimento acumulado. Quando você estabelece limites financeiros claros, está quebrando um padrão que atravessou gerações. Não sem conflito, não sem pressão. Mas quem quebra o ciclo do dinheiro na família está construindo algo diferente. Esse limite que você impõe hoje protege quem vem depois de você. Existe uma confusão comum: achar que colocar limite financeiro é abandonar quem você ama. Não é. Abandonar é sumir quando a pessoa mais precisa. Limite é dizer claramente o que você pode e o que não pode fazer. Você pode ser presente, ajudar de outras formas, sem ser o fundo de emergência de ninguém. O dog estratégico ama sem se destruir financeiramente. Esses dois movimentos coexistem sem conflito. Cada empréstimo que não voltou foi uma aula cara, mas o dog estratégico não fica preso na raiva. Ele registra o padrão, aprende a reconhecer quem pede de forma recorrente, e identifica quem vai honrar e quem vai sumir. E usa esse aprendizado para decidir melhor no futuro. A dor do empréstimo não devolvido pode ser o ponto de virada. O momento em que você decide que sua segurança financeira não está mais à disposição de ninguém. Enquanto você para de emprestar e começa a aplicar aquele dinheiro, algo muda, a reserva cresce, o investimento aparece, a sensação de segurança começa a surgir. Você percebe que não dá para construir patrimônio com buracos abertos no caixa. Cada empréstimo recusado com clareza é uma decisão de priorizar o seu futuro. É um tijolo a mais no bunker financeiro que você está construindo, para não depender de ninguém quando a crise chegar. Essa semana, faça um exercício simples. Anote quanto você já emprestou nos últimos 2 anos e não recebeu de volta. Some tudo. Agora calcule quanto esse valor teria rendido em um CDB de 100% do CDI nesse período. O número vai te incomodar. E é exatamente isso. Deixa incomodar. Porque esse incômodo é o combustível para tomar a decisão que você vinha adiando. Parar de usar o seu dinheiro para resolver problema financeiro que o outro criou. Se você chegou até aqui, tem uma coisa que eu preciso que você faça. Comenta aqui embaixo a frase secreta do vídeo de hoje. A frase é: dinheiro emprestado não tem amigo. Manda isso nos comentários. Isso me ajuda a entender quem são os dogs que estão realmente prestando atenção. E enquanto você comenta, já começa a praticar o que a gente falou: ser direto, ser claro e proteger o que é seu sem pedir desculpa por isso. Compartilha esse vídeo com alguém que está sempre emprestando e nunca recebendo, com o familiar que virou o caixa da família, com um amigo que sente culpa toda vez que diz não. A missão do Vida de Cão é chegar em quem o sistema financeiro empurrou para trás e mostrar que dá para sair. Inscreve no canal, ativa o sino e aparece no próximo vídeo. Porque aqui o dog não latia para a lua. Aqui a gente corre atrás do osso real.